A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. E desde já eu quero estar agradecendo ao apoio, você que sempre tem apoiado o nosso canal. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E você que está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui em nosso canal, eu quero estar desejando as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E desde já eu quero pedir o seu apoio. De que forma? Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Deixe aí também o seu like e compartilhe. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. Vamos aqui para o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito interessante para os nossos dias de hoje. Eu vou falar sobre essa questão de arrebatamento. Pessoas que dizem que foi arrebatada ao inferno, foi arrebatada ao céu, que viu isso, que viu aquilo lá no inferno, que viu isso, aquilo outro lá no céu. Será o que é que tem de verdade nisso? O que é que as Sagradas Escrituras fala? Irmão, primeiro aqui eu já vou falando sobre o objetivo da doutrina do arrebatamento que muitos pregam. Muitos dizem que essa questão de arrebatamento é um dom de Deus e que para a pessoa receber esse dom, a pessoa tem que orar bastante. A pessoa tem que ter uma vida constante de oração e também de jejum e também de santidade, assim eles falam. Quando a pessoa vive dessa forma, então o que acontece? A pessoa está apta para receber, segundo o que eles dizem, o dom, que eles falam que é um dom, de ser arrebatada ao céu e também ao inferno. E o objetivo deles dizer que Deus leva o ser humano ao inferno, o objetivo é esse. É para mostrar aquilo que é pecado, para que as pessoas não venham cometer aquele pecado, para que aquela pessoa não vá para o inferno. Nós podemos ver pessoas por aí dizendo que já foi arrebatada ao inferno não sei quantas vezes, uma mulher aí, né? Uma mulher aí famosa, famosinha aí, né? Que já virou até meme aí nas redes sociais, né? Foi dar uma aula de sexo aí, pegou versículo da Bíblia que não tinha nada a ver com sexo, e aí pronto, e aí virou meme, viu? Mas deixa pra lá. Essa senhora diz que já foi o inferno não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes. Meu irmão. E ela sempre vem com doutrinas, e aí ela diz: isso é pecado porque Deus me mostrou lá no inferno. Aquilo outro é pecado porque Deus me mostrou também lá no inferno. Deus me viu. Ou seja, Deus me fez ver, melhor dizendo. Deus me fez ver lá no inferno pessoas que praticavam isso, praticavam aquilo. Inclusive, essa senhora diz que até existe a ala, um exemplo. Existe a ala daqueles que praticam fornicação, existe a ala daqueles que praticam masturbação, quer dizer, cada um tem a sua ala. Existe lá no inferno, imagina aí. Existe a ala das pessoas que usa maquiagem, enfim. Essa senhora fala isso aí. Diz que Deus mostrou tudo isso a ela lá no inferno. E tem outras coisas que ela prega que é pecado porque diz que Deus revelou, que Deus mostrou para ela. Imagine aí, essa senhora teve a coragem de dizer que a mulher
por exemplo, não pode passar lixa nos pés para tirar aqueles rachões nos pés, né? Aqueles cascões que ficam nos pés, porque é pecado, porque Deus mostrou para ela lá no inferno. Então é uma coisa que a gente tem que analisar. Mas se Deus mostra revelação para alguém do que é pecado, quer dizer, para Deus revelar é preciso Deus enviar uma pessoa, arrebatar uma pessoa ao inferno. Então logo as Sagradas Escrituras já ficam em vão. É como nós vemos aí a senhora Nadir, ela praticamente ela só falta dizer assim, não, aqui na minha igreja eu não preciso mais de Bíblia, porque Deus já me mostra tudo. Aqui o que eu passo é Deus que me revela, então não preciso de revelação da Bíblia Sagrada. Mas só, meus amados irmãos, que, primeiro, as Sagradas Escrituras contêm o plano de salvação. Contém aquilo que é pecado para que nós não venha praticar. Tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Contém aquilo que nós não podemos praticar, porque se nós praticarmos, nós vamos ser condenados. Então, já essa doutrina do arrebatamento ao inferno já é caída por terra. Mas tem mais. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos orienta o que é que nós temos que fazer para ser salvo. O Espírito Santo, ele nos orienta, se nós estiver praticando alguma coisa errada, o próprio Espírito Santo nos orienta a nós nos corrigir. Então, logo a doutrina do inferno, do arrebatamento do inferno, já é caída por terra. Veja bem, o inferno existe? Existe. É real? Sim, é real. Agora, o que a gente fala é desses assombrosos arrebatamentos aí que muitos pregam, dizendo que foi ao inferno, que viu pessoa que usava, por exemplo, você que passa prancha no cabelo, é pecado porque eu vi as mulheres lá que pranchavam os seus cabelos. Olha, veja bem. Aí eles dizem, é porque o cabelo é o véu, o cabelo da mulher é o véu. Irmão, primeiro, o cabelo da mulher não é o véu. Diácono Edmar, é certo, não é o véu? Não. Lá a Bíblia diz o quê? Que o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Ou seja, a mulher com seus cabelos compridos não precisa usar o véu, porque já tem o cabelo para substituir. É isso que o apóstolo Paulo fala. Lá o apóstolo Paulo não está falando que o cabelo é o véu, mas o cabelo foi dado em lugar de véu. Entendeu? É simples assim. Então, logo essa doutrina de que, não, se você passar chapinha no cabelo, você está queimando o véu do Senhor Jesus, o véu que Deus te deu. Mentira. Vamos aqui para a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus aqui em João. Só esse versículo aqui já derrota, já acaba com a doutrina dos arrebatamentos ao inferno. Veja o que é que diz aqui. João, capítulo 16, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 16, do 7 até ao 15, que diz assim a palavra de Deus. Todavia digo-vos a verdade que vós convém que eu vá, porque se eu, melhor dizendo, não for, o Consolador não virá. Não virá a vós,
Mas se eu for enviá-los, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerão em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirás tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vos glorifica, ou seja, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ó, irmãos, por aqui já quebra essa doutrina, já joga por terra. É pegar assim, né, como se fosse um lixo e dizer assim, ó, joga lá na lixeira, pá, joga fora. E joga. Quer dizer, aí chega uma pessoa dizendo, irmão, fazer isso, um exemplo, colocar televisão dentro de casa é pecado porque eu vi televisão lá no inferno. Eu vi lá as pessoas que assistiam televisão lá no inferno. Não, a televisão depende do que você vai assistir, né? Se você for assistir imoralidade, coisas que é antibíblica, coisas que é anticristã, é claro que é pecado mesmo. Mas dizer que o fato da pessoa ter uma televisão dentro de casa já está pecando, já está, né, no caminho da condenação, é isso aí que não pode acontecer, meus amados irmãos. Isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Nós sabemos que, meu irmão, a garganta não está boa. Desculpa aí vocês aí. Então, o que acontece? É isso, que é o Espírito Santo que convence o homem, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina o caminho da verdade. De que forma o Espírito Santo, ele anuncia? O Espírito Santo anuncia quando verdadeiramente nós ouve alguém pregando a palavra, ali o Espírito Santo já está usando aquela pessoa para falar conosco, pregando a palavra mesmo, a genuína palavra de Deus. Quando nós estamos orando, muitas das vezes o Espírito Santo revela algo para nós através daquele momento de comunhão com Deus, em oração. O Espírito Santo de Deus também fala conosco quando nós estamos meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo fala conosco. Enfim, o Espírito Santo fala conosco até mesmo também, por que não dizer? Através de sonhos, através de visão, o Espírito Santo fala conosco. A gente não é contra as visões, por exemplo, a gente vê Paulo falando que viu, que teve visões da parte de Deus. A gente vê o próprio Pedro também, fala que teve visão
da parte de Deus também. A gente não é contra a visão. Agora, o que a gente é contra é essas doutrinas que as pessoas pregam, dizendo que isso é pecado, porque foi no inferno e viu. E o que acontece? O que acontece é que as pessoas estão pregando doutrinas que não batem com a Bíblia, não é de acordo com a Bíblia. Mas elas tentam impor que aquilo é verídico, que é de Deus, porque ela viu lá no inferno. Isso é um absurdo, irmão. Isso não pode acontecer. Uma vez eu vi uma pessoa dizer que foi arrebatada, e falando isso é pecado, aquilo outro é pecado, aquilo outro é pecado. Só faltou dizer que o marido mais a mulher dormir junto é pecado. Só faltou dizer isso. Por pouco não tinha falado, né? Então é isso, irmãos, que a gente é contra. O Espírito Santo, ele fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Quantas vezes Deus já falou comigo, o Espírito Santo de Deus já revelou algo para mim em sonho. Em sonho, simplesmente dormindo, porque o sonho é assim, irmão. Quando você sonha, que você dorme de barriga cheia, aí depois vai e sonha, você conhece. Agora, quando é visão de Deus, que você sabe que ali é de Deus mesmo, é uma coisa real. O próprio Deus faz você entender que aquilo ali é Deus falando com você. Ele falando com você. Então é isso. Nem todo sonho que você sonha é revelação de Deus. Mas aquele que é revelação de Deus, é fácil de você compreender. Às vezes alguém diz, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. O que significa isso? Muitas das vezes não significa nada. Muitas vezes significa que você dormiu pensando naquilo. Muitas das vezes significa que você dormiu, foi de barriga cheia, e aí de repente sonhou, né? Simplesmente assim. Simplesmente assim. Mas Deus também fala em sonhos. E vamos aqui para a palavra, primeira carta de Paulo, segunda, melhor dizendo, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que é que Paulo fala. Aqui Paulo nos mostra que o quê? Que quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, a pessoa não pode se exaltar. Um exemplo, a gente vê Paulo falando que foi arrebatado ao céu, ao paraíso. Mas em nenhum momento você vê alguém dizendo que foi arrebatado ao inferno. E viu isso, que aquilo outro é pecado, porque, eu vi lá no inferno tal coisa. Não. Veja o que o apóstolo Paulo, aqui ele fala. Ele mostra que a pessoa não pode se gloriar. E nem tudo que a pessoa vê, nem todos os segredos que Deus revela para a gente, é para a gente contar. Mas não, muita gente tem revelações, tem visões, e aí sai contando aí, grava vídeos no YouTube. Pesquisa no YouTube para você ver. Está cheio de pessoas dessa forma. Pessoas que diz que viu isso, que viu aquilo. Quer dizer, pessoas que foi arrebatada ao céu, ao inferno, está cheio. Quando a gente vai ver na Bíblia, raramente acontece de homens de Deus ter esse tipo de revelação. Um exemplo. O único que a gente vê que foi arrebatado ao paraíso no Novo Testamento foi quem? Paulo. O único. E teve aquele arrebatamento que João teve também na ilha de Pátimo também, né? Só que aquele arrebatamento de João ali, né? Todo mundo sabe, foi um arrebatamento em espírito ou um arrebatamento de sentidos, né? Já o arrebatamento que Paulo teve, Paulo fala claramente que não sabe se foi no espírito ou no corpo, né? Se for arrebatamento de sentido, nem ele mesmo sabe. Mas veja bem, uma coisa aqui que eu vou dizer para você. Vou ler aqui primeiro. Aqui. Em verdade que não convém gloriar-me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, na verdade, né, vos digo que convém que não me gloriar, né? Olha o que ele diz.
não me gloriar, mas passarei as visões do Senhor. Aí, versículo 2. Conheço um homem, claro, ele mesmo, ele falando, se referindo a ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Terceiro céu. Olha só, ele foi arrebatado ao terceiro céu, imagina aí. Veja bem, meus amados irmãos. A Nadir teve a coragem de falar, sabe o quê? Essa que se chama aí pastora, que chamam de pastora, teve a coragem de dizer, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aquele arrebatamento que Paulo teve foi um arrebatamento de sentidos. É porque Paulo não soube explicar, mas eu sei explicar, imagina aí. Ó, irmãos, isso é coisa que, olha, dá vontade de dar risadas com as coisas dessas, mas isso é coisa séria. A pessoa não pode estar rindo muito de falso profeta, não, né? Mas dá vontade de dar gargalhadas. A mulher teve a cara de Paulo dizer, não, Paulo não entendeu, porque foi naquele tempo, né? Mas hoje eu entendo, Deus fez me entender como foi que Paulo foi arrebatado. E ela explicando ali, Paulo foi arrebatado, foi assim, assado. Deus me fez saber, Paulo não soube, mas Deus me fez saber. Imagine aí uma coisa dessa. Imagina aí uma insânia dessa. Aí diz assim, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar de um sinal me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha aqui. Aí a gente vê pessoas passando esses arrebatamentos aí, né? E muitos até se gloriam. Fica se gloriando porque foi arrebatados. Né? Dizendo, não, eu tenho intimidade com Deus, é porque eu oro, é porque eu jejum, é porque eu faço isso. Irmão, quando Deus quer dar experiência ao ser humano, se o ser humano é verdadeiramente um escolhido de Deus, Deus dá visão para ele, experiência para ele, sem ele precisar. É que nem eu vi um caso de um médico. Um médico que... Assunto, simplesmente ele teve uma experiência. Ali tratando ali de pacientes, né? Pacientes que já estava já para partir para a eternidade. Ele teve experiência ali de ver pessoas, pacientes ali indo para o inferno mesmo. Né? E esse médico não é desses que anda aí pregando, que foi arrebatado, mas Deus mostrou para ele essa experiência. Pessoas descendo ao abismo. Quer dizer, por que Deus mostrou? Ele fala claramente que ali foi uma experiência, um particular de Deus com ele. Né? Então, existe isso. Agora, quando você vai para a Bíblia, é verdade? É, com certeza. Mas você não vê, em nenhum momento esse médico falou que disse que viu isso, que viu aquilo, que já foi arrebatado no inferno, e viu aquilo outro, né? Mas ele teve essa experiência de pacientes que ele estava ali cuidando, né? E quando a pessoa estava partindo, então ele viu isso aí. Aí, o que acontece? Tem pessoas que verdadeiramente faz da pessoa palhaço. Como se fosse besta. Uma vez teve uma pessoa que teve a coragem de dizer que foi arrebatada no céu
e se encontrou com Deus, o que acontece? Deus desceu do trono e pegou uma outra cadeira e sentou de junto dele. De junto dele. Imagina aí. O cara disse que teve essa experiência. Imagina aí. O próprio Deus descer do trono, dizer, meu filho, receber ele. Ah, você veio lá da terra? Pois é, meu filho. Senta aqui que eu vou conversar com você. É brincadeira, irmãos. É isso que não pode acontecer, né? Aí a gente já sabe que está totalmente fora das Escrituras. E aqui Paulo fala que a experiência que ele teve foi tão forte que ele disse, não convém passar para aos homens aqui da terra. Olha, para você ver a diferença. Aí sim, aí a gente sabe que verdadeiramente é Deus mesmo que está na causa. Aí fica fácil de você saber. Agora, veja bem o que acontece. A Bíblia fala claramente que teve arrebatamentos, pessoas teve arrebatamento, como por exemplo Pedro, teve arrebatamento de sentidos, Paulo, teve não só esse arrebatamento do paraíso, mas como ele teve outras experiências também de visão, mas em nenhum momento fala de alguém que foi ao inferno. Então é isso, irmãos, que a gente tem que verdadeiramente analisar, entendeu? É isso que a gente tem que analisar para não ser enganado. Se naquela época não tinha, aí eles dizem, não, mas é porque na Bíblia nem tudo está escrito. Irmão, que é isso? Que é isso? Mas está aí as Escrituras. Está aí o Espírito Santo para nos guiar, nos ensinar o que é verdade e o que é mentira. Entendeu? Simples assim. Então é por isso, irmãos, que nós temos que verdadeiramente vigiar, entendeu? Vigiar para que não venhamos ser enganados. E não está acreditando. Ah, de primeiro eu via certos arrebatamentos assim, eu acreditava. Nossa, quando eu vi aquele testemunho do Adão de Campos, meu Deus do céu, eu só faltava chorar de emoção. Só faltava chorar de emoção. Tinha algumas coisas que ele falava lá que eu chego a ficar meio trêmulo. Nossa, que impactante. Quando a gente vai apurar mesmo, de acordo com a Sagrada Escritura, não tem nada, né? Não tem nada de verdade naquilo ali. Exceto algumas coisas que ele pegou dentro da própria Bíblia para tentar confundir as pessoas. Dizer, não, mas aqui na Bíblia está escrito assim, ó. Eu digo que é verdade, mas só que tem outras coisas lá, irmão, que não existe. Aonde é que na Bíblia está escrito que o diabo faz reunião lá no inferno para derrotar o povo de Deus aqui na terra? Me diz. Se alguém chegar e dizer, mostrar um versículo na Bíblia, aonde o diabo... Porque eu sei que na Bíblia tem que Deus faz reunião com os anjos. Aí sim, na Bíblia está registrado. Agora, o diabo fazendo reunião lá no inferno com os demônios para destruir as pessoas, para destruir a igreja, para acabar com a igreja. Me diz um versículo só. Se você falar, aí pronto, aí eu me convenço de que eu estou errado. Então por aí vê. E lá o Adão estava dizendo, né? O Adão fala que, né? Os demônios mostrando lá as obras deles lá no inferno e aquela coisa prestando conta. Irmão, isso não é bíblico não, irmão. Está fora da Bíblia. Pois é, meus amados irmãos, é isso aí. E se você gostou do conteúdo, peço a você que compartilhe, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas não venham a ser enganadas, né, com falsas doutrinas. Porque às vezes tem pessoas que dizem, mas você não deveria pregar a palavra, o evangelho da salvação, disso, daquilo. Mas que adianta, irmão? Eu pregar aqui o evangelho, só o evangelho da salvação, pregar só que Deus é amor. Enquanto isso, tem pessoas enganando com falsas doutrinas. Aí a pregação ficaria em vão. Assim como Paulo combateu os falsos profetas, os falsos ensinos, assim como Pedro também combateu os falsos ensinos, o próprio apóstolo João também combateu os falsos ensinos, então Deus tem que levantar pessoas também aqui na terra para combater os falsos ensinos. Amém? Então o evangelho do Senhor Jesus é completo. Tá certo? É completo.
Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço, beijo no coração de cada um.